Bom dia a todos, eu sou a fonoaudióloga Sônia Pagani. Hoje eu vou falar sobre o autismo infantil, da importância, gente, de se detectar precocemente essa síndrome. Você pode fazer isso observando alguns sinais e sintomas que o seu bebê pode ter. É necessário que seja feita essa observação nos 3 primeiros anos de vida. Porque caso seja percebido alguma das alterações que eu vou falar, é fundamental que essa criança ou esse bebê seja submetido a uma avaliação diagnóstica com a fonoaudióloga, psicóloga, com o neurologista e com o psiquiatra. Por que, gente, eu falei esses 4 profissionais? Porque, segundo o Ministério da Saúde, para que seja feito o diagnóstico do autismo, é necessário fazer uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, que é composta por esses profissionais, fono, psicólogo, neuropediatra e psiquiatra. No caso, se a mãe for observando algum dos sintomas que eu vou falar na criança, essas características devem aparecer do 0 aos 3 anos de idade. Por quê? Porque o autismo, se caracteriza o autismo até os 3 anos de idade. Então, se aparecer algum desses sinais ou sintomas após os 3 anos de idade, não caracteriza o autismo. Pode ser outra síndrome ou outra patologia. Então, para se detectar o autismo, tem que aparecer todas essas características até os 3 anos de idade. E qual o quadro do autismo? Quais são essas características e os sintomas que essas crianças autistas apresentam até os 3 anos de idade? É isolamento, imutabilidade de conduta, que é a resistência à mudança de comportamento, problemas na fala, que vai desde a perda total ou parcial, ecolalia, repetição de sílabas, palavras e frases ouvidas, ou vinhetas, quando eles escutam aquelas vinhetas na televisão, eles ficam repetindo, isso daí chama-se ecolalia. O autista não apresenta relação social, ele não olha no outro, não faz contato visual, ou seja, ele não olha nos olhos. Eles também têm, gente, hipersensibilidade aos sons. Quando eles colocam as mãos nos ouvidos, é porque eles estão tendo uma sensibilidade exagerada aos barulhos. Então, é por isso que eles ficam tampando os ouvidos. Eles também vão apresentar movimentos corporais repetitivos e restritos, que são os movimentos estereotipados, aquelas formas de ficar se chacoalhando, se balançando, fazendo o mesmo movimento várias vezes. Normalmente, eles ficam fixados em objetos giratórios, só que, no entanto, por exemplo, quando eles se apegam a um determinado brinquedo ou objeto, eles não se apegam no objeto como um todo, e sim, eles se apegam em partes do objeto. Eles se fixam em uma parte do objeto e não no todo. E eles têm apego simbiótico aos pais ou aos cuidadores. Também eles são ritualistas, têm manias e eles têm quadros de fobias. O que são fobias? É o terror, medo exagerado. Tem birras, que as birras são sindrômicas e eles são resistentes à mudança ou novidades na alimentação. Para você saber se essa criança está ou não se desenvolvendo dentro do esperado, você precisa saber um pouco de desenvolvimento normal, certo? E o que é o desenvolvimento normal? Você, mãe, precisa saber observar que o que o seu filho deve ter até os 3 anos de idade. O que realmente vai fazer a diferença no desenvolvimento dessa criança até os 3 primeiros anos de idade são os seguintes fatores que as mães devem observar nos bebês. Se a criança, o bebê olha em direção ao barulho, se olha quando é chamado e se olha no rosto quando você o chama pelo nome. Se ele faz contato visual, ou seja, se o bebê olha nos seus olhos. Isso é extremamente importante, porque esse fato de olhar ou não nos olhos pode ser um comportamento autístico do bebê. Então, as mães têm que estar observando isso daí. O bebê, o que acontece? O bebê
você vai ter que observar se ele imita o bater palmas, se ele imita o vibrar os lábios, o vibrar a língua, o estralar a língua, e se também vai havendo um aumento dessa habilidade dos movimentos da boca, dos lábios, da língua e da bochecha. O bebê, ele pode até balbuciar e falar algumas palavras. Só que quando chega por volta de 1 ano a 2 anos e meio, ele pode também ter uma regressão ou parar totalmente de falar. Esse pode ser um comportamento também autístico. Você pode observar se o bebê balbucia e se quando você reproduz o balbucio dele, se ele realmente sente prazer quando você reproduz os balbucios. Se ele apresenta expressão facial, se ele fala palavras com significado ou não, se ele explora os objetos um a um e depois ele vai evoluindo nessa brincadeira com pessoas, com brinquedos, e se ele vai dando um significado para essas brincadeiras, para os brinquedos. Uma coisa super importante também é observar se o bebê demonstra afeto. Estas habilidades fazem parte do quadro do desenvolvimento de uma criança normal, certo? Agora, quais as características que você deve ficar atenta, principalmente até os 3 anos de idade? Então, você tem que ter atenção aos seguintes sinais e sintomas que você vai poder detectar precocemente o autismo. Se você prestar bastante atenção no desenvolvimento global do seu bebê, desde o nascimento até os 3 anos de idade, você vai conseguir perceber se ele é de risco ou não para o autismo. Para isso, você deve perceber se o neném apresenta as características de olhar em direção ao barulho, olhar nos olhos, olhar no rosto, prestar atenção quando é chamado. Se o bebê não olha nos olhos, se não olha no rosto quando é chamado, se não presta atenção, se bate palmas compulsivamente ou balança o corpo de maneira estereotipada, se o bebê não faz o jogo de faz de conta, não imita os barulhos ou não imita gestos, balbucia sem significado, porque, como eu falei lá atrás, ele pode até começar a falar, mas você tem que observar se essa fala realmente tem significado. Se você perceber que não tem, você deve procurar por uma fonoaudióloga ou por uma psicóloga, e o psiquiatra, a fono e o neuro e a psicóloga vão diagnosticar se o bebê é autista ou não. E o que você deve fazer para você minimizar os transtornos no desenvolvimento global do neném, né, do bebê autista ou do bebê com risco para o autismo? Primeiro, amamentar. E quando você estiver amamentando o seu bebê, você deve conversar com o seu bebê e ir acariciando o bebê. Conversar o dia todo com o bebê. Quando o bebê estiver acordado, você sempre vai estar conversando com ele, cantando musiquinhas, enfim, estimulando a fala dele. Fazer introdução de alimentos, líquidos, pastosos, sólidos, a variação dos sabores diferentes, tudo dentro das fases corretas, né? As fases que têm que ser introduzidos os alimentos. Você deve respeitar e deve ir ministrando os alimentos de acordo com cada fase. Chamar o bebê pelo nome várias vezes por dia é um fator extremamente importante no desenvolvimento dessa criança. Expor esse bebê ao contato com outras crianças e com outras pessoas. Colocá-lo o mais cedo possível na escolinha, na creche, para que ele se integre no contato social. Expor essa criança a brincadeiras diariamente com outras crianças também vai ajudar no desenvolvimento dele. Muito cuidado para você não estar reforçando as birras e comportamentos estereotipados desse bebê ou da criança. Para que você não acabe reforçando erradamente o comportamento desse bebê, né, da criança, é necessário que você tenha um olhar diferenciado para o seu bebê. Porque se você se voltar para conhecer o seu bebê, você vai saber se ele está fazendo birra ou não.
Caso você perceba que ele está apresentando comportamento de birra, você daí não pode reforçar a birra dele, porque senão vai constantemente aumentando. Bom, gente, para finalizar, eu quero ressaltar que é de fundamental importância que o bebê com hipótese ou com diagnóstico de autismo seja exposto ao contato social. Então, ou seja, colocado para brincar, ter contato com outras pessoas, ajuda o bebê a se desenvolver. O contato precoce com crianças é muito importante, né? E a experiência de vida de um bebê tem fundamental importância na conexão dos neurônios, para que ele se construa psicossocialmente falando. Então, é necessário que você coloque essa criança, desde bebê, em contato com outras crianças, que ele frequente a creche, a escolinha, atividades em grupo, para que ele tenha uma maior possibilidade de desenvolver o cérebro, porque essas habilidades de comportamento de fala, comportamento do corpo e de interação social, ele só vai desenvolver sendo exposto ao contato social. Também é pertinente esclarecer que existem outras síndromes do espectro do autismo, mas essas outras síndromes são diferentes nas suas características e até mesmo no desenvolvimento do bebê ou da criança. E também causa o TGD, que é o transtorno no desenvolvimento global. No caso, o autismo também, né? Causa o TGD, transtorno no desenvolvimento global. Bom, gente, eu quero agradecer a atenção de todos e quero dizer para vocês que, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me procurando na APAE, que daí a gente pode esclarecer e até colocar essa criança para avaliação, porque lá na APAE nós também temos toda essa equipe multidisciplinar que pode fazer o diagnóstico e fazer o monitoramento do desenvolvimento do seu bebê. Eu agradeço a atenção e, caso vocês tenham dúvida, pode me procurar na APAE.